Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Giovanni. Vamos a mais uma correção. Lembrando, esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Maria Elis de Carvalho. Hoje estamos com o 8º ano, PET 5, vamos fazer semana 1 e semana 2 nesse mesmo vídeo, tá bom? Porque eu fiquei um tempo sem gravar, porque a saúde não estava ajudando, mas estamos de volta. E já vou lembrando, esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Maria Elis de Carvalho. Teve algumas pessoas questionando, né, em alguns comentários, que às vezes eu dei alguma introdução anterior, porque eu sabia da necessidade da turma. Se você não gostou da explicação, adianta o vídeo, camarada. Se você... Não é possível que você não sabe usar o YouTube, né? Adianta o vídeo, vai lá para correção e manda bronca. Tenha seleção agora. Se você quiser pegar a explicação que eu creio que era necessária, você pega, tá bem? Então vamos lá. A previsão do tempo, que era o tema da aula da semana 1. Então, encheção de linguiça, né? Esse conteúdo não precisava estar aí. A gente já viu isso lá no 6º ano, eu tenho certeza que vocês viram. Mas enfim, vamos lá. Aí tem um texto aí falando sobre a previsão do tempo para um final de semana em uma região de Minas Gerais. Vamos lá. Com base nessa notícia, faça o que se pede. Diferencie climatologia de meteorologia. Então, a meteorologia é a ciência que estuda os fenômenos físicos da atmosfera, cuja análise permite a previsão do tempo. É um estudo momentâneo. Isso eu tirei do texto. A climatologia se dedica ao estudo do clima, obviamente, né? Que é o conjunto de condições atmosféricas que caracterizam uma região, pela influência que exerce sobre a vida na Terra. Então, a meteorologia estuda o momento atmosférico. Já a climatologia, né, estuda todo o conjunto dessas variações ao longo da história. Então, a climatologia não estuda apenas o dia de hoje, não prevê o dia de hoje, mas vê todo esse conjunto e quais são as variações possíveis. Tá bom? Sendo que, na verdade, a climatologia está tendo que ser revista, né? Os conhecimentos, porque as mudanças climáticas estão grandes. Então vamos lá, letra B. Cite 3 fenômenos meteorológicos mencionados no texto. Então, o céu parcialmente nublado a nublado, formação de nuvens. Com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, chuva. Umidade relativa do ar, alta pela manhã, com 90%. Umidade relativa do ar. Então, os 3 fenômenos que estão aí, eu separei. Pode ter vento, outras coisas, tá bom? Então, 2. Analise as charges a seguir. E atenção para a previsão do tempo. Para a sua região, não importa onde você mora. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sol. E tempo bom. Fim de semana, chove. Até porque esse negócio de tempo bom e chuva também é uma coisa tão complexa, né? Eu acho engraçado quando fala isso, sendo que, na verdade, muitas vezes o tempo bom é a chuva, né? Depende do momento. Então, com base em seus estudos dessa semana e na charge apresentada, responda. Claro que é uma brincadeira, né? Porque faz sol a semana toda e no dia de ir para o clube ou para a praia, seja onde for, está chovendo. Então, letra A. Qual a importância da previsão do tempo para a sociedade? Eu separei algumas. É importante para diversas atividades humanas, como a agricultura e a pecuária, pois saber o momento certo de plantar ou colher através da vinda ou não de chuvas. Né? Lembrando que pecuária depende de plantações também, né? Porque os animais comem. E também para poder colocar os animais para reproduzir, enfim, né? Também depende do tempo. Para planejamento social, né? Como enfrentamentos a enchentes ou deslizamentos de terra, coisas desse tipo, que infelizmente no Brasil não acontece. Para planejamento pessoal também, né? Como para lazer ou até atividades profissionais que dependem do tempo. Por exemplo, você vai tirar, é um fotógrafo, você depende do tempo daquele dia, então você vai escolher o tempo mais favorável ao tipo de atividade que você vai fazer. Beleza? Então, letra B. A previsão do tempo pode variar ao longo de um dia. Justifique sua resposta. Podem ocorrer variações ao longo do dia, pois o tempo depende de vários fatores, como a chegada de frentes, massas de ar, formação de nuvens, o vento, e lá vai. Né? Lembrando que formação de nuvem
Pode ser por dentro também, como esse cumulonimbus, que é a própria umidade da atmosfera da própria cidade que acumula e a forma, né? Embora tenha cumulonimbus que venha de fora também, mas tem a que é formada dentro da cidade. Inclusive a previsão pode errar, inclusive erra muito, né, aqui no Brasil. Falou que vai chover, dá sol. Fala que vai dar sol, chove. Nunca vi coisa igual. Então, 3. Quais elementos ambientais são necessários se analisar para poder prever as condições atmosféricas de uma determinada região? Então, o profissional que realiza tal estudo é o meteorologista. Eu peguei isso do texto do PET mesmo, que por meio das análises de elementos como a temperatura diária, a pressão atmosférica, a umidade do ar, a direção e a intensidade do vento, consegue realizar um cruzamento de dados desses elementos e fazer a previsão do estado da atmosfera em curto prazo, de um dia até 2 semanas, fornecendo informações de qualquer variação climática. Lembrando que isso pode ocorrer variações também e passar a perna no meteorologista, né? Como, por exemplo, nesse feriado de finados iria chover o final de semana inteiro para nós aqui em Belo Horizonte, mas não caiu uma gota, não é? Ficou nublado, mas não caiu nenhuma gota. Então vamos lá, questão 4. Cite 3 aparelhos necessários para se analisar as condições atmosféricas e suas respectivas funções. Então, nós temos lá os satélites artificiais, que é um aparelho, que eles vão coletar dados sobre deslocamento de massa de ar com fotos, né, de fora, e também coleta os dados das estações meteorológicas espalhadas pelo país. Nem sempre é por satélite, tá bom? Mas tá bom, deixa eles acreditarem que é por satélite que coleta as informações espalhadas pelo país. E aí as estações recolhem esses dados por meio do uso de aparelhos, como o termômetro. Tá bom? Por que, professor? Não, peraí, voltando aqui, né? Por que você falou que não é o satélite que coleta? Porque é cabeamento mesmo. A maior parte das nossas informações são via cabo, tá bom? A maior parte das nossas informações são via cabo. Pouca coisa via satélite, tá bem? Então vamos lá, voltando. As estações, né, que recolhem dados por meio de aparelhos. As estações também são aparelhos, tá bom? Se você pensar. Mas aí trouxe os aparelhos mais específicos também, né? Eu trouxe aqui o termômetro, que mede a temperatura, o anemômetro, velocidade do ar, do vento, pluviômetro, quantidade de chuva, higrômetro, a umidade do ar e o barômetro, a pressão atmosférica. Tem um higrômetro que dá para fazer com fio de cabelo. Depois você pesquisa na internet e tenta fazer. Dá para medir a umidade do ar com fio de cabelo, mas tem que ser um fio de cabelo grande, né? Não pode ser pequenininho nem amarrado. 5. Analise a alternativa correta. O sistema de meteorologia consegue prever com precisão o clima. Meteorologia não prevê clima, então esquece. O higrômetro é responsável pela medição da quantidade de chuvas, esquece. Quem faz isso é o pluviômetro. A previsão do tempo auxilia em atividades agrícolas, como para o planejamento do plantio ou para a colheita de uma lavoura. Correto. Estou dando joinha aqui. Letra D, como se eu fosse parecer, né? A meteorologia é uma ciência que é extremamente desvalorizada. Pronto, já acabou, porque todo jornal fala da meteorologia, né? Então vamos para a semana 2. Mudanças climáticas sob a ação humana, que também é matéria antiga, né? Mas vamos lá. Nunca se perde em rever. O que é aquecimento global? Quais são suas causas? Eu trouxe uma resposta gigantesca. Também eu trouxe do PET. Só o começo que eu escrevi. O aquecimento global é o agravamento do efeito estufa da Terra. Ponto final. Grava isso. Aí ele causa a elevação das temperaturas, causando a elevação das temperaturas médias do planeta. Pronto. Gravou isso, você já entendeu. O que é aquecimento global? A diferença entre aquecimento global e efeito estufa. Beleza? Continuando, ele é causado pelas atividades industriais e o aumento de veículos que emitem poluentes que são responsáveis pela maior concentração de gases do efeito estufa, como o gás carbônico, o metano e tantos outros gases. Como esses gases absorvem calor e o aprisionam na atmosfera terrestre, ocorre o descontrole das temperaturas da Terra, que é associado ao aumento dos níveis de desmatamento e da poluição.
Lembrando que essa matéria já foi vista, inclusive, nos PETs anteriores, mas parece que eles não têm mais conteúdo, eles não sabem o que colocar. Não sabem colocar sistema, nós estamos precisando ver o corpo humano, mas eles não colocam. Paciência. Número 2. Fora o aumento das temperaturas, quais são as demais consequências do aquecimento global no clima da Terra? Então, as principais mudanças no clima da Terra têm como consequência a intensificação dos eventos climáticos, tempestades e furacões. Inclusive, tem acontecido ciclones no Brasil, né? O Brasil não é propício para ciclone. Tinha um efeito que chamava anticiclone aqui. Então, não entrava o ciclone no território. Acontecia até no mar, mas tem entrado. Então, isso também é decorrência do aquecimento global. Elevação do nível dos mares e oceanos, derretimento das calotas polares, alteração do regime de chuvas, porque alterou as correntes de ar e as correntes marítimas, aumento do período de seca, extinção de espécies de animais e vegetais, agravamento de problemas de saúde cardíacos e respiratórios, além da facilitação da disseminação de doenças. Tranquilo? Tranquilo, ó, trouxe tudo. Beleza? 3. Cite as medidas que podem ser implementadas na região em que você mora que auxiliam na preservação do meio ambiente. E aí eu trouxe, muito ousadamente, uma reformulação dessa questão para que ela tenha um português correto. Giovanni, você está criticando quem escreveu? Não, eu não critico, só estou ajudando. Eu critico mais quem passou pela revisão, né? Cite medidas que possam ser implementadas na região em que você mora, que auxiliem na preservação do meio ambiente. Então vamos lá, resposta. Em nível regional, peguei do texto, né? As consequências podem ser amenizadas com ações como a preservação da vegetação e dos recursos hídricos, a arborização de centros urbanos e do uso racional da água, além de decretos e leis municipais e estaduais que preservem o meio ambiente. Aí eu vou abrir um parênteses. Aqui em Contagem não adianta lei. Por quê? Porque a prefeitura dá a concessão para construir até mesmo em nascente, principalmente se for o secretário de obra, o dono do território. Eu tenho que denunciar, eu tenho que falar, né? E isso não é dessa gestão, não. Da gestão anterior, da outra anterior também, tanto que nós vemos aí rios tendo construções do lado, sendo que, na verdade, a lei federal proibiria a construção. Não proíbe aquilo que já está construído, porque o que é anterior à legislação ele já tem o direito. Agora, o que vem posterior, como que o município passa por cima de uma lei federal, né? Sendo que, na verdade, deveria estar arborizando, revitalizando aquele curso do rio. Ao contrário, aqui canaliza o rio e autoriza a construção. Então não adianta muito lei, não. Tem que criar consciência e vergonha na cara e a gente escolher melhor os nossos governantes. Tá bom? Então, e olha que eu já estou criticando todo mundo aí nesse pacote. Vamos lá, questão 4. Qual é o principal objetivo das conferências ambientais? A preocupação com as questões referentes às mudanças climáticas é o principal objetivo, e suas consequências resultou em diversas conferências ambientais, cujo objetivo principal é reunir representantes de várias nações para avaliar as pesquisas e relatórios de órgãos como o IPCC. Não olhei o que é esse instituto, não, de pesquisa, tá? E propor ações que reduzam os impactos ambientais e reprimam a elevação das temperaturas. Essas conferências resultaram em vários tratados, como, por exemplo, o Acordo de Paris e Protocolo de Quioto, os quais exigiam respostas urgentes para a redução da emissão de gases de efeito estufa. Tá bom? É isso. A resposta da segunda semana ficaram grandes, são questões abertas, mas eu peguei do texto mesmo e tá aí, tá feito. Qualquer coisa você dá pausa, volta o vídeo aí e veja de novo, se você precisar, para poder completar a sua atividade e corrigir, tá bom? Então nós ficamos por aqui, lembrando, tire foto, envie a atividade para o professor, porque essa atividade tanto vale a sua frequência na aula, como, né, se você não fizesse, é como se você estivesse faltando na aula, porque a aula está sendo remota. Então quer dizer que você não está participando da aula da sua casa.
e também equivale a um dos únicos meios que nós temos de avaliá-lo, tá bom? Então, no mais, até o próximo vídeo. Eu vou fazer o 3 e a 4 junto também. E tem aí o PET 300 anos de Minas, e vamos ficar de olho, tá bom? Que ele também tem uma carga horária própria, e aliás muito grande. E aí, vamos lá, até o próximo. Tchau, fique com Deus.